Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia, começando muito bem a semana, uma semana de alto astral, uma semana que tem um feriadinho aí no meio e a gente já vai com uma vibração mais elevada sempre, e é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de terapias, a gente vai falar de viver bem, de estar bem consigo mesmo e com os outros e com o universo, né, Murilo Arruda? Exatamente, com o universo, como pode melhorar. Como pode melhorar, né? Exato, gratidão, Samira, mais uma vez por me acolher e receber tão bem aqui. Imagina. É uma delícia estar aqui, né? Muito acolhedor. E como você falou, começando a semana aí com chave de ouro. Sempre com chave de ouro, sempre com uma entrevista gostosa aqui no Mundial e você, pra gente ficar já com a vibração mais elevada mesmo, alta frequência. Alta frequência, bem relax. Exatamente. Qualificando as questões que a gente precisa trabalhar no dia a dia, trazendo leveza, né, para o nosso dia a dia e para nossa semana. O Murilo Arruda, ele é terapeuta holístico integrativo. Ele trabalha com reiki, com cristais, com mesa radiônica, barras de axis, biomagnetismo. E nós vamos falar hoje desse pool de terapias integrativas para o despertar da consciência, porque é uma coisa que todo mundo fala tanto e às vezes a gente não sabe como ter esse despertar. Exatamente. Como ter este start, não é verdade? Exato. E o que é o despertar, né? O que é o despertar da consciência? A gente acaba romantizando, ou então criando, ele precisa descer um ser aqui para acontecer algo. Não é nada disso. Teoricamente, o despertar da consciência é algo muito simples, que é o olhar para si. Por que eu falei teoricamente? Porque olhar para si é muito difícil. E dói! Né? Dói demais enfrentar as nossas sombras, enfrentar o nosso lado não positivo, que todos nós temos, né? Nessa existência todos nós temos. E o detalhe é que a gente vem com isso de várias outras existências. A gente é formatado a não olhar para si e sempre olhar para fora, né? Então eu tenho que ser um ótimo profissional, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser o melhor isso, aquilo outro, sempre para os outros. E onde eu estou nessa história? Onde eu fico, né? Onde eu olho? E aí a gente vai realmente, mais do que adormecendo, a gente vai meio que se enterrando, né? Se anulando e procrastinando, postergando. E aí vem também a sabotagem, a autossabotagem. Por isso que eu falo que, teoricamente, o despertar da consciência é simples na teoria. Porém, olhar para si é muito difícil, mas a gente tem que fazer. Eu até falo que isso deveria ser assim, semeado em todos os lares e sobretudo na escola, né? Termos uma disciplina, né, de olhar para si, de autoconhecimento, de você entender aquilo que acontece conosco. Evitaria tanta coisa. Tanta coisa, porque o que acontece? A gente não olha para si. E aí, então, o que vai acontecendo? A gente fica estressado, a gente fica em crises de pânicos, a gente começa a somatizar tudo isso no corpo físico. E chegando, às vezes, a patologias muito profundas, muito graves, né? E com o sofrimento. Quando a gente vai atrás, no sofrimento, né? A gente sempre ouve, né? Ou pela dor ou pelo amor, e a gente sempre vai pela dor. E já está mais grave, já tá mais a situação grave. Já está mais complicadinha para ser resolvida. Já pode ter atingido alguma questão física, mental, emocional mais exacerbado. Sim, e aí a gente faz o quê? A gente vai se autodestruindo e automaticamente destruindo todas as nossas relações. Relações de amizade, de relacionamentos amorosos, relações de emprego. Quando você se vê ali, se vê perdido, desconectado de tudo, de todos e dentro desse mundo das doenças, né? Físicas, emocionais, mentais e psicológicas. Então a gente precisa olhar para si, né? O despertar da consciência, né? O autoconhecimento é o cuidado que a gente tem que ter, né? A gente não se cuida na aparência física, né? A gente toma banho, a gente tem o privilégio, né? De poder ter acesso à higiene, à alimentação, a cuidar do cabelo, da barba, enfim. Por que não cuidamos de nós, né? Por que não cuidamos do nosso emocional, do nosso interior, do nosso eu interior, que é a parte mais importante? Eu tenho certeza disso. É a parte mais importante. Então, as terapias, elas são fundamentais para isso, né? E eu gosto muito de trazer aqui o que aconteceu comigo, né? Porque em 2017, eu estava assim, pelos olhos do que nos é dito para ser feito, com tudo perfeito na minha vida, Samira. Tinha um relacionamento, um casamento super sólido, minha família incrível, um emprego muito bom, ganhava muito bem, tinha tudo que eu imaginava que seria perfeito para mim, suficiente para mim.
né? Tinha um cargo no mundo corporativo da hotelaria, um cargo alto, enfim. Porém, eu estava totalmente desconectado de mim. Eu olhava para aquilo, eu não tinha vontade de viver. Eu não tinha vontade de fazer as coisas, né? Nunca pensei em me matar, jamais. Então, mas você tinha consciência disso? Porque a impressão de que eu tenho é que quando a gente está nesse movimento diário, a gente acaba entrando muito no automático. Exato. E não presta atenção no que está realmente acontecendo dentro da gente. Até que tem um clique por algum motivo que dói. E é nesse momento que fala assim, opa, eu não tô feliz. Esse é o ponto. Perfeita a sua colocação. Eu não tinha consciência disso, né? E aí foi quando eu procurei ajuda. Eu falei, tem algo errado. Porque supostamente eu tinha tudo o que a sociedade considera que é para sermos felizes e eu não era. Né? Não tinha nada de errado na minha vida, tinha saúde física, mas eu estava me prostrando. Havia finais de semana, por exemplo, que eu entrava em casa numa sexta-feira e saía na segunda de manhã. Não tinha final de semana de diversão? Não, né? Porque eu só trabalhava, né? Então, foi quando eu cheguei às terapias, né? Elas foram fundamentais, o Reiki, né? Eu iniciei pelo Reiki, as terapias foram fundamentais para esse processo de despertar. Porque eu fui ao consultório de uma psicóloga que é terapeuta holística também, trabalha até muito mais com as terapeutas holísticas, que é a Rosa Tereza Campanella. Rosa Tereza! A Rosa Tereza, já esteve aqui. Já foi nossa comunicadora. Sim, um ser incrível. E lá a gente identificou isso exatamente. Tudo certo, só que eu não estava olhando para mim e estava me desconectando do meu propósito de vida, que era olhar para mim e trabalhar com as terapias. Naquele momento eu não imaginei que eu trabalharia com isso, né? Porém eu fiz o Reiki, fiz o tratamento em consultório com ela, com barras de Axis, fiz o Reiki, comecei a formação em Reiki, fiz nível 1, 2, 3, fiz o mestrado durante um ano com ela, depois fiz também outras formações e a partir de então eu comecei a me encontrar, ao ponto de ter a consciência de que, bom, esse é o meu propósito, esse é o meu trabalho. E me desconectei do mundo corporativo. Fui criando, né, a minha formação, atendendo, trabalhando. Primeiro eu comecei atendendo amigos, conhecidos, parentes. Quando eu menos percebi, estava com uma remuneração. E quando eu menos percebi, estava com uma carteira de clientes. Ou seja, você fez uma transição de carreira de uma forma natural. Natural, sim. E aí em 2021, eu levava até 2021 isso paralelamente. Em 2021, dediquei-me só às terapias e montei meu consultório. Muito né? bem. Esse foi o meu despertar. Não quer dizer que todo mundo precisa despertar e trabalhar com terapias, não é isso. E muita gente pode estar bem agora e já estando desperto, já começando com todo o processo e no seu dia a dia normal, feliz no mundo corporativo, feliz no mercado financeiro, não importa o que faça. Não importa. A questão é você estar bem onde você estiver. Então, se você está bem consigo mesmo, você vai estar perfeitamente bem, performando melhor, inclusive, na sua área de atuação. E como que a gente sabe que a gente está bem? Quando a gente começa a olhar para si e você percebe essa leveza. É um processo assim, não é um estalar de dedos. Não é um estalar de dedos, não é do dia para a noite. E no início dói muito, né? Não vou mentir. No início dói bastante, porque você começa a olhar para suas sombras. Num primeiro momento, que foi o que aconteceu comigo e o que acontece com os meus clientes, a gente primeiro faz uma recarga energética, né? A gente começa a equilibrar os corpos energéticos para que a pessoa comece a ter condições de sair daquele piloto automático e daquele emaranhado de situações e sentimentos e emoções negativas, onde ela não consegue enxergar. Feito isso, ela começa a ter um respiro. Depois disso é onde a gente começa a voltar efetivamente para dentro de si e analisar os pontos que são os pontos que eu falo de sombra ou não luz, onde a gente vai trabalhar questões bem delicadas, pouco a pouco. Né? Não é do dia para a noite. Então, a gente faz a recarga energética, a gente faz a escuta terapêutica, onde a gente vai trazendo consciência para as situações, onde a gente vai trazendo ferramentas para que a pessoa consiga lidar com as questões que vão aparecer no dia a dia, e quando ela menos percebe, ela está andando sozinha. Eu gosto muito de trabalhar nos processos terapêuticos, no meu consultório, isso. A independência da pessoa. Né? Que ela não fique atrelada a mim. É bom, né? Sim, ela tem que andar sozinha com as próprias pernas. Assim como eu, por exemplo, até hoje, eu estou nesse processo de autoconhecimento. Eu tenho as terapias energéticas, eu tenho pessoas que cuidam de mim, faço estudos. Isso é eterno, né? Enquanto a gente estiver aqui, isso vai acontecer. E lá também, né? Do lado de lá a gente sabe que isso também acontece. Continua. Nada termina por aqui. Então, o que eu gosto de fazer num primeiro momento, às vezes é necessário
um acompanhamento mais de próximo, com 1 ou 2 sessões semanais. Depende do estado em que a pessoa chega. Feito isso, gradativamente e com a anuência do cliente, a gente vai espaçando. Então, semanalmente, a gente passa para 10 dias, 15 dias, 20 dias. Eu tenho clientes que vêm 1 vez por mês. Esse é o teu o meu seu objetivo, formato o de meu trabalho. formato de trabalho. Existem diversos formatos, esse é o meu formato. Como eu tenho pessoas que ficam, assim, anos, depende. Cada um tem o seu processo. Não dá para eu falar, olha, em 2 meses você vai estar leve, livre e desperto. Não. É um processo que é muito individual e depende de pessoa para pessoa. E óbvio que nesse meio tempo existem altos e baixos e a gente vai acompanhando tudo isso. Mas o importante é eu dedicar um tempo para mim, seja com terapias, com estudo, com religião, mas eu olhar para mim, sair desse piloto automático e olhar para dentro de mim. É onde eu começo a entender quem eu sou. E uma vez que eu sei quem eu sou, eu passo a entregar coisas diferentes. Eu passo a entregar performances diferentes, relacionamentos diferentes, né? Porque eu estou sendo eu mesmo, estou sendo genuíno e não uma pessoa, um ser que age baseado num formato ou numa estrutura, numa forma estrutura que foi determinada ou imposta. Muitas pessoas chegam com a negação. Meu marido fala que eu sou de tal forma. Minha esposa comenta que eu agrido, eu falo palavras que não são bacanas. Eu não percebo que eu faço isso. Há uma negação da forma como essa pessoa está lidando e com isso ela também está se machucando. Sim, a grande maioria chega assim, negando e terceirizando. Ah, não sou isso não. Não, isso aí é meu marido imagina. que me enxerga. Ah, é minha esposa, é porque o meu chefe é isso. Enfim, sempre trazendo para fora, né, a responsabilidade de algo que é seu, né? E inclusive, Samira, é interessante que tem pessoas que vêm ao consultório, pagam as sessões, fazem o processo de negação e se fecham. Né? Quando vão à maca, os processos às vezes não acontecem numa primeira sessão, numa segunda sessão. Né? Quando a gente está aplicando o reiki, ou então correndo barras, ou biomagnetismo, ou então a mesa radiônica não se abre, porque aí você fala, não, mas eu estou aqui. A pessoa fala para mim, mas eu estou aqui, eu vim, eu paguei. Eu falei, tá, mas por que você está aqui? Meu marido, minha mulher mandou, não sei o quê. Então é muito difícil quando a pessoa vai obrigada. Mas acontece, com o passar do tempo acontece, né? Agora, água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Sim. Então a gente consegue sim reverter isso. Mas a negação é o primeiro estágio. Gente, negou. Eu acho que a gente tem que ir para qualquer processo terapêutico de peito aberto. De né? peito aberto. Porque aí eu vou ter um melhor entendimento do que está acontecendo ali na maca? Exatamente, exatamente. E é interessante, você falou isso, pegou. Eu tive uma coach quando eu trabalhava na hotelaria, que ela falava assim, se doeu, toma que é teu. Se doeu, toma que é teu. A Silvia, se doeu, toma que é teu, porque é algo que está ali ressoando, né? Algo que está fazendo, que está interferindo. Então, a pessoa quando vai para a maca, né, ou para o consultório, eu falo, venha para cuidar de si, né? Vamos cuidar de você, esquece os outros. Ah, mas o outro, aquilo, outro. Não, é você. Porque é interessante que conforme vai passando o processo terapêutico, Samira, a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, nada mudou no externo. Meu emprego continua o mesmo, meu chefe, meu marido, só que eu estou lidando de forma diferente com aquilo. Eu estou mais leve, eu não me estresso, eu não me irrito, eu me curei. E é isso, e é exatamente isso. Quando a gente faz um processo terapêutico, a gente não pode ter a ilusão de que o mundo lá fora vai mudar, porque não vai. Você acha que tem gente que às vezes até evita ir para a terapia para não passar por essa mudança e mudar a vida que ela conhece? Sim, exatamente, por medo. Porque a gente sabe, né, Murilo? A partir do momento que eu mudo, eu afasto de mim algumas pessoas que não vibram mais na mesma energia e atraio outras. Exato. E com certeza deve ter gente que fala, eu não quero mudar porque eu não quero me separar. Eu não quero mudar porque eu não quero me indispor com o meu chefe. E nisso vão empregos, assim, de milhares de anos, casamentos se arrastando por milhares de anos, porque você não se permite olhar para si e ver o que é melhor para você. Porque aí vem o quê, Samira? O conforto. Porque aquilo que eu tenho já estabelecido, eu conhecido, é confortável.
né? Então, assim... Não mexa no meu queijo. Não mexa no meu queijo, exatamente. Então, eu sei que aquela pessoa vai funcionar daquela forma. Se eu fizer isso, ela vai reagir de tal forma. Se eu fizer aquilo, ela vai reagir de forma tal. E você se aventurar pro novo dá um pouco de medo. Porém, quando a gente deixa de fazer isso, a gente está se fechando para as infinitas possibilidades. Porque eu falo, se isso aqui é bom, ok, mas existe uma diversidade de coisas, de pessoas, de situações muito melhores. Ruins também? Sim, mas eu vou poder olhar para aquilo com abertura, que é onde entra uma grande causa das doenças, né, mentais e psicológicas. Nós somos fechados para o receber. Que é exatamente isso que você falou agora. Eu não quero olhar, eu não quero ver, eu não quero me permitir. E quanto menos eu me permito, mais eu me machuco. E quantos não vão embora deste planeta sem ter olhado para essas dores, para estas questões, e a gente não sabe o que acontece do outro lado. Não. Não é? Por mais que relatem, a gente nunca vai saber não, exatamente a verdade, a verdade verdadeira, e não. com isso eu posso também estar longe de cumprir a minha missão aqui na Terra. Sim. Porque eu não estou me olhando com totalidade. Exatamente, você não está se olhando com totalidade e a partir do momento que é aquela questão, eu tenho que fazer a minha caminhada. Num processo evolutivo, a caminhada é minha, é sua, é individual. Podemos nos ajudar, né, que é onde entram as terapias. Mas o processo é sempre individual de cada um. Então, se eu não olho para mim, eu estou passando aqui, perdendo, não vou dizer perdendo, mas eu estou deixando de conquistar vários degraus, vários steps no meu processo evolutivo. Perfeito. E vou voltar. Né? Como na escola, se a gente não aprende a lição da quinta série, a gente faz a quinta série. Se eu não aprendo a lição da oitava, eu volto e faço a oitava série. Então, essa questão, se permitir. Porque aí o presente é meu. Exatamente. Murilo, dentro do teu trabalho, dos seus processos terapêuticos, como que se dá o atendimento? A partir do momento que eu chego até você, qual que é o primeiro passo? Então, primeiro eu marquei uma barras de Axis com o Murilo. Eu estou lá interessada em fazer a barras. Isso. O que acontece? Você chega, você fez contato, né, pelos canais, enfim. A gente vai marcar. A minha primeira sessão, ela dura até 1h30. Por quê? Nessa primeira sessão, a gente vai fazer a anamnese e desenhar o cenário que você está vivendo. Quais são as suas dores, quais são as suas questões, quais são os seus objetivos, né? O que você quer trabalhar naquele momento. E aí a gente juntos vai definir a conduta terapêutica, que não necessariamente eu vou aplicar a técnica que você falou, eu quero isso. Porque eu entendo, né, no momento dessa primeira consulta, dessa anamnese, o que é maior contribuição para você. Então, eu vou eleger naquele dia uma das técnicas. E nessa primeira consulta, a gente já faz a aplicação de uma das técnicas. Dentre elas, o reiki, o biomagnetismo ou as barras de Axis. Só a mesa que não. A mesa é um trabalho bem direcionado, de maior tempo, que a gente faz no segundo momento. Então, feito isso, a gente vai fazer essa aplicação de técnica e definir a conduta. Vamos vir uma vez por semana, 2 a cada 10 dias. E a cada encontro, que aí os demais encontros são de 1 hora, a gente tem 15, 20 minutos iniciais da escuta terapêutica, onde eu vou entender como você reagiu ao processo, como foram as questões entre as sessões, e ali a gente define novamente a técnica. Entendi. Né? E também, obviamente, eu respeito a identificação da pessoa com a técnica. Sim. Né? Se a pessoa não se identifica, obviamente, eu não vou teimar com aquilo. A gente vai sempre juntos. O que eu gosto do meu processo é esse. Eu e você vamos definir o que será feito. Né? Porque eu também tenho que estar confortável com a técnica que você está utilizando em mim. Isso, você tem que estar confortável e aberta àquela técnica. Não adianta eu te dizer, olha, Samir, hoje eu entendo que para nós será melhor barras, mas a sua energia está no reiki. Entendi. Então a gente vai fazer o reiki, porque as barras não vão correr. Porque mesmo que inconscientemente, mesmo que você fale, verbalize, ok, Murilo, faça barras. Mas lá no centro, mas eu não quero fazer barras, eu quero fazer reiki. Então, eu vou tentar correr as barras não vão correr. Acontece isso também. Acontece, a gente tem essa percepção, o terapeuta ele tem essa percepção das técnicas que a gente está aplicando. A abertura da pessoa ali, né? Então, tem pessoas que se fecham de tal maneira, ou então ficam tão agitadas na maca, que você percebe que ela está fechada, né? E, obviamente, eu dialogo com ela, quando isso acontece, conduz o processo para que ela relaxe, se abra e a gente consiga dar andamento à sessão. As barras trabalham todos os processos
que nós estamos vivendo? Trabalham. E ela vai aos pouquinhos, ela vai de acordo com o que eu estou precisando para poder entender o que está acontecendo comigo? Isso. Porque senão pode me chocar? Sim, sim. Todas as técnicas, né, que a gente trabalha sempre baseado no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o respeito. Então, se aquilo for te fazer mal, obviamente, aquilo não vai acontecer. Né? E se eu tenho a percepção de que aquilo vai fazer mal, eu nem permito que aconteça. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta sobre as barras. As barras, elas fazem exatamente isso. Como a gente vai trabalhar nesse processo de liberação de crenças limitantes, sensações, sentimentos e emoções negativas que nos bloqueiam, a gente vai liberando a sua mente, a sua consciência. A partir disso, você passa a ter um novo olhar diante de tudo. Diante do seu corpo, da sua saúde, de como você se relaciona consigo mesmo, de como você se relaciona com o próximo, de como você se relaciona no seu trabalho. Então, tudo vai mudando, né? Tem pessoas que reagem muito rapidamente, já saem da maca com uma postura totalmente diferente. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais. Por que demoram? Tem pessoas que demoram mais, outras menos. As barras funcionaram mais ou menos? Não. É o que eu falei agora anteriormente. A abertura da pessoa ao receber, a entrega da pessoa ao processo. Quanto mais entregue a pessoa estiver, mais rápido o processo acontece. Com certeza. Agora, de uma forma bem rápida, o que é o biomagnetismo? O biomagnetismo é uma terapia quântica energética que trabalha com os ímãs. Então, eu trabalho com vários pares de ímãs, onde eu impacto, coloco esses ímãs no corpo. Como que eu identifico? Onde eu vou colocar esses ímãs? A gente faz um rastreio com um pêndulo do seu campo energético, e ali eu vou descobrir o que eu preciso trabalhar. E trabalha muitas questões físicas, mais de milhares de patologias. Então, eu impacto, né, coloco esses ímãs no seu corpo por um período de tempo, né, 20, 15 minutos, depende da sessão, e ali ele vai trazendo o equilíbrio do pH do seu organismo. E com esse equilíbrio do pH, ele vai trazendo saúde. Ele vai trazendo o equilíbrio ao corpo físico. Tem alguma contraindicação por utilizar o ímã? Se pessoas têm estentes, metal no corpo, enfim, então a gente faz essas perguntas também. Se a pessoa está em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, também não é aconselhável fazer. Então existe uma série de cuidados que a gente toma antes de iniciar a sessão. E o bio pode ser feito à distância também. O bio pode? Pode. A gente tem uma mesa magnética com um corpo ali representando e a gente faz à distância. Dá para ser feito também à distância. Que beleza, funciona, né? Assim, maravilhosamente bem. Tá acabando Muito o programa, rápido. passa rápido. Eu sei que você tem cursos agora no mês de junho. Tem iniciação de reiki, tem o curso de barras. Vamos Falando situar rapidinho. o ouvinte. Dá tempo, pode falar, então dá vamos tempo. Lá. Então a gente vai ter agora dia 17 e 18 reiki 1 e 2 em Sorocaba. Dia 24 de junho, num sábado, curso de barras de Axis em São Caetano do Sul. No dia 25 de junho, domingo, barras de Axis aqui em São Paulo também. E no dia 1º e 2 de julho, no mês 7, reiki 1 e 2 novamente. Tá? Todas essas informações dos cursos estão nas minhas páginas, tá? Nas minhas redes. Estão no Instagram? Estão no Instagram. Né, Murilo Arruda, Murilo com 2 L's? Murilo Arruda com 2 L's. muriloarruda.com.br é o meu site. Lá você tem todos os meus contatos, cai direto no WhatsApp. E no meu Instagram, que é o Murilo Arruda Terapeuta, Murilo com 2 L's, tem a agenda de cursos e maiores detalhes. Tá, o Reiki 1 e 2 em Sorocaba, você que é da região, já aproveite, final de semana dia 17 e 18 de junho e depois aqui em São Paulo, dia 1 e 2 de julho, aqui em São Paulo. E as barras aí é curso de formação, né? É curso de formação, para você se tornar o praticante de barras. Dia 24 de junho, é um sábado, em São Caetano do Sul. E no dia 25 de junho, um domingo, aqui em São Paulo. É um dia só? É um dia só. Curso de barras é um dia só. São 10 horas de aula, hora-aula, onde você tem a teoria e a prática e você já sai habilitado para fazer atendimentos. Muito bem. Acabou o programa. Que pena. Muito rápido. Conversei com Murilo Arruda, terapeuta. É assim que você encontra com o Murilo nas redes sociais e pelo site muriloarruda.com.br.
A partir dali você obtém todas as informações desses cursos, dos atendimentos e de todo esse trabalho lindo. Gratidão. Obrigada, Murilo. Eu que agradeço Sucesso a oportunidade. pra você. Sucesso para nós. Tem que vir pra rádio, ele fala bem, né, gente? Vamos falar como pode melhorar. Como pode melhorar. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.